Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre amigos imperfeitos. Jesus é o nosso amigo perfeito, mas eu quero falar do amigo que nós, eu e você, somos amigos imperfeitos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso. Em outras versões diz: era homem valente, era este homem valente, porém leproso. Para ganharmos tempo, vamos ler, poderíamos ler até o verso 14, mas vamos ler agora 13 e 14. Verso 13 diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Verso 14: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Ainda de pé, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, Pai, te damos graça uma vez mais por esse culto que estamos aqui, Senhor, oferecendo a Ti. Já louvamos ao Teu nome e podemos sentir a Tua graça, o Teu mover no nosso meio. Agora, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, os Teus servos, o Teu povo, a Tua igreja que está aqui presencialmente e outros que estão nos acompanhando pelo YouTube, precisa de ouvir a Tua voz, a Tua palavra nesta noite. Fale conosco, Senhor Deus, e que a Tua palavra que não volta vazia, que haja ação sobrenatural nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, todos nós conhecemos aqui a história de 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a purificação de Naamã. Naamã, querido, ele não era judeu, ele não era de Israel, ele era da Síria, então é considerado povo gentil. Haja visto, como todos nós sabemos, no Antigo Testamento nós temos dois povos: judeus, que são os mesmos israelitas, que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mais precisamente de Jacó, que Deus lhe mudou o nome para Israel, das 12 tribos. E todo aquele que não era israelita, na Bíblia era chamado de gentil. O Antigo Testamento, é bom nós notar isso, que toda a história do Antigo Testamento é em torno da nação, do povo de Israel. E aqui o período que nós estamos mencionando, o livro de 2 Reis, era um período de declínio da nação de Israel. As tribos já divididas, os reinos do norte principalmente, aqui que estava reinando, cada um era pior do que o outro. Mas a Bíblia fala nesse período da história de dois grandes profetas, dos maiores profetas no Antigo Testamento, um por nome de Elias e depois Eliseu, que foi o sucessor de Elias. E aqui nós vemos a cura do sírio Naamã, através do profeta de Deus por nome Eliseu. Todos nós sabemos o contexto dessa história, todos nós já ouvimos mensagens sobre aqui a cura de Naamã da lepra. Na tipologia bíblica, a lepra, na tipologia bíblica, é o pecado, simboliza o pecado. Todos nós já ouvimos mensagens poderosas sobre isso. Eu já preguei muitas vezes aqui em 2 Reis, capítulo 5. Só que hoje eu quero te chamar a atenção, meu irmão, sobre a ação dos amigos de Naamã, que a Bíblia até menciona como servos, mas sem ferir o texto sagrado, eu posso lhe denominar como amigos, pois eles teve a liberdade de chegar até o seu Senhor
ele aconselhar. A cura de Naamã teve uma participação direta dos seus amigos. É claro que no contexto todo, no conjunto da obra, foi um plano de Deus, um propósito de Deus. Começou com a menina que foi presa. A Síria ganha a guerra de Israel. Naamã levou uma menina, uma adolescente, uma jovenzinha para sua casa, que estava trabalhando na sua casa como escrava, a serviço da mulher de Naamã. E aquele homem valoroso, aquele homem valente, onde a Bíblia fala aqui vários adjetivos dele, quando chegava em casa, via, a menina soube que ele era leproso. Tudo nos indica que a lepra ainda estava no início, a lepra estava começando. A lepra era um grande desafio para a medicina naquela época. Ela ainda não tinha se alastrado, pois ela ainda estava nos seus afazeres do dia a dia, como chefe do exército do rei da Síria. O rei da Síria na época era Ben Hadad II. E aí todos nós sabemos que a menina fala com a esposa de Naamã: ah, se meu senhor fosse até em Samaria, atrás do profeta Eliseu, ele ficaria curado da lepra. Eles mandam carta, o rei da Síria manda carta para o rei de Israel. Só que o rei de Israel não soube o que fazer e achou que estava querendo alguma ocasião para guerrear contra ele. Mas Eliseu fica sabendo e fala: mande vir até a mim, e saberás que em Israel, aqui na capital, Samaria, há homem de Deus, há profeta de Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer, o texto vai nos dizer que ele vai até lá e Eliseu não o recebe, mas manda um mensageiro dizendo: vai, te lava 7 vezes, lava-te ou mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado. Ele fica nervoso, ele fica bravo, ele se sentiu desonrado, mas aí que entrou a ação dos amigos de Naamã. Naamã chegou, os amigos, enquanto Naamã estava nervoso, enquanto Naamã estava questionando sobre a desonra, a ofensa que ele achou que ele estava sofrendo, porque ele esperava, a expectativa dele era que o profeta fosse até ele, chegasse até ele e passasse a mão em cima da lepra, e ele ficaria curado, porque Naamã era um homem famoso. Ele se sentiu então desonrado, ficou indignado. Deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui, meu irmão, nós temos que tomar cuidado diante das nossas expectativas que nós colocamos de ação de Deus na nossa vida, porque às vezes imaginamos como queremos que Deus age, como queremos que Deus faça na nossa vida, e talvez Deus vai na contramão do nosso pensamento ou das nossas expectativas, e isso muitas vezes nos frustra, nos desanima, traz frustração para nós. Naamã a princípio ficou frustrado, ele fica indignado, ele fica bravo, achou-se desrespeitoso a ação do profeta Eliseu com ele, e ainda ele indaga dizendo: não seriam os rios de Abana e Farfá, rios de Damasco, águas mais limpas do que a de Jordão? E olha que Abana e Farfá estava distante, pelo menos 80 quilômetros a mais, de 80 a 160 quilômetros a mais que ele tinha que andar, mas ele não queria mergulhar no rio Jordão, porque era um rio sujo, e ele preferia andar mais e mergulhar em Abana e Farfá. E aí ele fica indignado e sabendo e disposto a voltar para a Síria e voltar leproso. Mas aí chegam os servos dele, que eu estou aqui denominando como amigos, porque a atitude deles foram atitudes de amigos. Chega e lhe aconselha dizendo: meu senhor, se ele te pedisse alguma coisa mais difícil, você não faria? Ainda mais mergulhar no rio Jordão 7 vezes? Vai lá e mergulha e pronto. Em outras palavras, fica livre dessa lepra. O que é mergulhar no rio Jordão? Diante da sua lepra, diante desse problema, faça isso. E aí ele ouviu, porque é tão importante quanto ter amigos, bons amigos, que sejam conselheiros, que seja realista conosco, que nos aconselha, que nos para o nosso bem, é nós saber dar ouvidos aos nossos amigos. Naamã deu ouvidos, foi lá, mergulhou 7 vezes e ficou purificado daquela lepra. Então, queridos, nós vemos uma decisão principal. A ação dos amigos de Naamã foi decisiva para
cura daquela lepra. E essa decisão que Naamã teve de ir ao profeta Eliseu, acreditar na menina, ir até o profeta Eliseu, ouvir o conselho dos seus amigos e acatar os conselhos dele, deixar o orgulho, mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, foi decisiva para que ele fosse curado e tivesse a cura definitiva da sua lepra pelo resto da sua vida. Então, queridos, eu quero te chamar a atenção nesta noite sobre esse tema, que nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de amigos, amigos que nos falem a verdade, amigos que nos aconselham, amigos que nos ajudam. Eu lembro do texto que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 7, que ele fala que a chegada do seu amigo Tito foi um consolo para ele, foi um conforto para ele. Só que ao mesmo tempo que nós precisamos de amigos, nós precisamos de lembrar que o único amigo perfeito que nós temos é Jesus. Nós precisamos de amigos, mas os nossos amigos não são perfeitos. Nossos amigos são imperfeitos, eles são cheios de falhas, eles têm poréns na sua vida. E olha só, a atitude dos servos de Naamã com ele foram atitudes nobres, atitude de amigos em dar aquele conselho valioso que foi decisivo na sua cura. Só que com certeza aqueles mesmos amigos de Naamã eram defeituosos, tinham alguns defeitos, tinham alguns porém na sua vida, que a Bíblia não menciona, mas eu quero verbalizar para os irmãos aqui, os porém da vida de Naamã. Assim como Naamã tinha qualidade e tinha defeitos, todos nós também temos qualidades, mas temos também alguns porém na nossa vida, temos também alguns defeitos na nossa vida. Então o que eu aprendo aqui, meu querido? Primeiro, eu aprendo o que essa história pode nos trazer de lições para nós, sobre amigos imperfeitos. Aprenda, em primeiro lugar, todos temos qualidades. Todos os amigos que você possui, todo ser humano, ele possui qualidades, mas ele tem alguns, porém, tem alguns defeitos. Tem qualidades, mas não são perfeitos. E olha só quantas qualidades que Naamã tinha. Às vezes nós também, querido, e aqui já vai o segundo ensinamento para nós precisamos mudar de atitude, e porque damos ênfase aos defeitos, aos fracassos, aos erros, aos porém das pessoas, e nós precisamos de aprender a lidar com os fracassos, com os porém das pessoas, e fazer o contrário. Nós precisamos de maximizar as qualidades dos nossos amigos e minimizar os defeitos dos nossos amigos, mas geralmente nós fazemos o contrário. Nós maximizamos os defeitos, nós identificamos as pessoas pelos seus defeitos, pelos seus erros, pelos seus fracassos, pelos seus pecados, principalmente pelos seus pecados. Nós identificamos as pessoas pelos seus lados negativos e jamais pelo lado positivo, enquanto precisamos de fazer o contrário, maximizar as qualidades das pessoas, aprender a aproveitar as qualidades das pessoas, enaltecer a qualidade dos nossos amigos e saber relevar e lidar com os defeitos das pessoas. Jesus, que é o amigo perfeito, ele nos ensina dessa forma. Vocês lembram lá em João capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer, quando Filipe apresenta Jesus para Natanael, olha o que Filipe faz, aquele texto é fantástico, João capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que Filipe veio para Natanael e fala: Natanael, achamos o Messias, aquele que Moisés disse na lei, aquele que os salmos, os profetas falou dele, Jesus de Nazaré. Só que Nazaré era uma cidade de uma má reputação, uma cidadezinha que ninguém dava por nada. Quando Filipe fala Jesus de Nazaré, Natanael logo fala: Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não acredito que de Nazaré tem coisa boa. E aí Filipe não discute, Filipe fala com Natanael: vem, e vem. E Natanael agora vai então juntamente com Filipe encontrar Jesus. Meus irmãos, Jesus sabia que Natanael tinha subestimado ele pela cidade que ele cresceu, sim ou não? Sim, Jesus sabia daquela fala de Natanael. Quando Jesus
ver Natanael, Filipe e Natanael se aproximando. Se fosse um Gideão, se fosse alguns de nós, poderia subestimar, poderia julgar na cara de Natanael, dizendo: Natanael, tu está me subestimando só porque eu sou de Nazaré, né? Só que Jesus não faz isso não, porque Jesus, ele sempre valoriza as qualidades das pessoas, e o defeito ele transforma os defeitos das pessoas. Aleluia. Jesus foca no ocorrido. Jesus só fala com Natanael, assim com Filipe: eis aí um israelita em quem não tem nenhum dolo, eis aí um verdadeiro israelita. Ou seja, Jesus elogia Natanael, a qualidade dele, pois ele era um israelita verdadeiro, em quem não tinha nada falso. Mesmo Jesus sabendo que Natanael tinha acabado de subestimar ele, Jesus vai na contramão dele e elogia ele. Natanael levou um tapa de luva na hora e disse: tu me conhece? Aí Jesus falou: preocupa não, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Era um segredo que Natanael tinha. Ele então ficou espantado, dizendo: eis que tu és o profeta, como tu sabe que eu estava debaixo da figueira? Jesus falou: isso não é nada não, a partir de agora tu vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Está vendo como é que Jesus quebrou o gelo? Eu estou falando aqui do Jesus humano, do Jesus humano, porque nós somos levados a confrontar os nossos amigos, a querer provar, a querer falar: você falou mal de mim, você não presta, você me subestimou, você riu de mim. Mas não é assim que Jesus nos ensina não. Olha que ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina a valorizar as qualidades das pessoas, a maximizar as qualidades das pessoas e a minimizar os defeitos. E aí, queridos, eu vejo aqui algumas qualidades na vida de Naamã. Toda vez, olha aqui para mim, irmãos, toda vez que nós lemos 2 Reis capítulo 5, toda vez que se fala o nome de Naamã, o que vem logo na sua mente? Naamã, o leproso. Isso é automático, porque nós identificamos as pessoas pelos seus defeitos, pelas suas qualidades, pelos seus erros, pelo seu fracasso. E nós não falamos ou não mencionamos muitas vezes as qualidades de Naamã. Mas se você está com a sua Bíblia aberta aí, coloca no telão de novo 2 Reis capítulo 5 e o versículo 1. Olha só as qualidades que Naamã tinha. E eu estou falando isso para te falar que nossos amigos, eles têm, primeira lição dos nossos amigos imperfeitos: eles são imperfeitos, perfeito é só Jesus. Primeira lição: todos temos qualidades, mas também temos porém. Seus amigos têm qualidades, mas eles são perfeitos. Então aprendemos, segundo ponto da mensagem, mudemos de atitude, demos ênfase às qualidades e minimizamos os porém. Aprendemos a lidar com os nossos amigos, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com os seus porém. Mas olha só as qualidades que Naamã tinha. A Bíblia vai dizer: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Primeira qualidade: ele era chefe do exército do rei da Síria. Isso é qualidade, queridos. Você acha que o presidente da república vai escolher qualquer um para ser o chefe do exército? É qualquer pessoa? Então era uma pessoa de qualidade. Ben-Hadad era o rei da Síria, e Naamã era o chefe do exército, era o principal do exército. Então só aqui nós vemos que ele tinha uma alta posição, e para ter uma alta posição, são pessoas de qualidade. Nós vamos contextualizar para os nossos dias: qualquer serviço, né? Todo serviço é digno, mas qualquer serviço que você for trabalhar na empresa, por mais simples que seja, tem uma série de requisitos. Tu passa pelo RH, tu passa pelo psicólogo, tu passa pela entrevista, tu precisa de bens antecedentes. Agora imagine para ser o chefe do exército. Então, primeira qualidade dele. Segundo, a Bíblia vai dizer: ele era um grande homem diante do seu Senhor. Ou seja, ele era alguém honrado diante do seu Senhor. Ele era alguém da confiança do rei da Síria, da extrema confiança do governo da Síria. Terceiro, ele não era algum que estava ali por panelinha, por amizade, por peixado. Ele era alguém que tinha os requisitos para ocupar o seu lugar como chefe do exército do rei da Síria. E ele conquistou respeito
respeito. Diz a Bíblia que ele era de muito respeito. As suas honrarias, as suas conquistas de guerras, de vitória, fez com que ele adquirisse honraria, respeito. Quarto lugar, e é o que eu me encanto. Olha só, estou ainda no versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5. Naamã, primeiro, chefe do exército, o rei da Síria. Segundo, grande homem diante do seu senhor. Terceiro, de muito respeito. Quarto, ele era usado por Deus. Que isso, pastor? Não era não, era. Está na Bíblia aí. Olha só, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Através de Naamã, Deus tinha dado vários livramentos pelo propósito de Deus à nação síria. Observe aqui, meu querido, uma grande lição. Você é um amigo imperfeito. Você tem amigos imperfeitos. Todos nós temos qualidades, mas temos defeitos. Sabemos disso. Olha só, mas o nosso porém, os nossos defeitos, o seu porém, o seu defeito, a sua fraqueza não é maior do que o seu talento, não é maior do que a sua qualidade. Olha só, eu vejo aqui 5 qualidades na vida de Naamã: chefe do exército, rei da Síria, grande homem diante do seu senhor. Terceiro, de muito respeito. Quarto, usado por Deus. Quinto, homem valoroso, homem valente. 5 qualidades. Aí na última parte do versículo diz: e esse homem porém era leproso. A Bíblia fala de 5 qualidades no versículo 1. Porém dele que era a lepra. Ou seja, você tem defeito porque você não é perfeito. Nós temos defeitos porque não somos perfeitos, somos imperfeitos. Mas maior do que os nossos defeitos são os nossos talentos, são as nossas qualidades. E mais do que isso, meu irmão, os nossos defeitos, os nossos porém. O porém na vida de Naamã não serviu de empecilho Deus usar ele para os seus propósitos, para os propósitos de Deus. Não serviu de empecilho para ele ir para a guerra, mesmo ele leproso. Claro, já diz no início, a tudo indica, a lepra dele estava no início, mas mesmo ele sendo leproso, ele colocava a sua roupa de honraria, colocava a sua roupa de chefe e dizia: vamos para a guerra, vamos para a guerra. Escute aqui, tem gente que não vai vir no culto hoje por causa de problema desse tamanhozinho assim. Tem gente que já faltou de culto porque na hora de vir foi tomar um café, o furo do copo estourou, ou balançou demais, sujou a roupa, falou: não vou mais também no culto, porque o diabo não quer que eu vou no culto, e pôs a culpa até no diabo. Tem gente porque o menino caiu, ou porque a menina caiu, ou porque aconteceu um simples ou um grande problema, já impediu de adorar o Senhor. Não estou falando de hoje, de ontem, estou falando de problemas costumeiros. Irmão, vem no culto, não vi não. Problema simples, deixa de orar, deixa de congregar, deixa de cultuar, deixa de vir no culto, deixa de fazer a obra. Agora escute, qual que é o seu problema mesmo? E qual que era o problema de Naamã? O problema dele era uma lepra. Ele tinha tudo para falar: rei da Síria, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo que eu fui chefe do exército, mas eu tenho que recolher a minha insignificância. Eu sou um homem doente, eu sou um homem leproso, eu não posso mais ficar na frente do reinado, na frente do exército. Eu tenho que ficar no leprosário, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar dentro do quarto, eu não posso fazer. Ele tinha todos os motivos do mundo para fazer isso, ia ser até plausível a sua aposentadoria, mas ele não, mesmo leproso, ele não se prostrou, ele não ficou dentro de casa, ele não abandonou o cargo, ele não abandonou o seu posto. Estava leproso, estava, mas punha a roupa e disse: vamos para a guerra, vamos para a guerra, vamos para a guerra, vamos para a guerra. Tem alguém entendendo nesta noite? E Deus está falando: o que é que tem impedido você de ir para a guerra? O que é que tem impedido você de ir para a luta? O que é que tem te paralisado? O que é que tem te frustrado? O que é que tem te atrofiado? É uma lepra, não importa o problema. Nesta noite Deus está dizendo: você não é perfeito, você é imperfeito, mas eu não abro mão de você, mesmo você sendo imperfeito. Eu preciso de você na guerra, eu preciso de você na guerra. Aleluia. O que te impede de ir para a guerra? Os seus porém não é impedimento para Deus. Me deu até vontade de cantar aquela assim, não sei se o irmão conhece. Dá dó maior para nós aí. Aleluia. Em tempo de guerra nunca para de lutar. Em tempo de guerra
Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Como é que é o resto? Nunca pare de lutar. Vamos lá. Pare de adorar. Glória a ti. Tá aqui, ó. Glória, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Mais uma vez, em tempos de guerra, toda a igreja canta, e eu já vou continuar pregando. Vamos lá, em tempos de guerra. Tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Faz o quê? Nunca para de lutar, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. Por quê? O descanso. Ela vem, quantos creem nessa palavra? Levante a tua mão nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: esse problema, essa dificuldade, o seu porém, a sua fragilidade, não é para você parar de guerrear, não é para você abandonar a guerra, não é para você fugir da guerra. Qual é o seu porém? Não é uma lepra, mesmo que for uma lepra, mesmo que for uma tentação, mesmo que for uma situação incômoda, Deus está dizendo: coloca a tua arma, pega a tua arma, coloca a tua roupa, se revista nesta noite nas armas espirituais, e Deus está dizendo: vai para a guerra, não abandone a guerra. Nosso problema é que nós estamos querendo achar perfeições nas pessoas e em nós mesmos, enquanto o amigo perfeito é somente Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer para você que é algo muito sério. Deus não vai tirar sua perfeição e vai colocar você perfeito, não. Deus não trabalha no âmbito das substituições, Deus trabalha na transformação. Ele pega o seu defeito, o seu porém, e transforma na maior unção na tua vida, para te usar na guerra. Eu vou repetir: ele pega a seu defeito, a sua dificuldade, a sua limitação, ele pega o seu porém e transforma numa maior unção para te usar na guerra, para te fazer um vencedor. Se você recebe essa palavra, glorifique ao Deus desta noite. Leproso, mas na guerra, porque os seus efeitos não são maiores do que os seus talentos, do que a sua disposição. Eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite, e essa palavra tem endereço nesta noite. Aleluia. E olha só, usado por Deus. Deus estava usando Naamã para dar vitória para o exército da Síria. Deus estava usando. Olha só, ele, um homem leproso, continuava leproso, mas através da vida daquele leproso tinha uma nação, tinha milhares, não sei a população da Síria, mas milhares ou milhares de pessoas com certeza estavam sendo vitoriosas através de um leproso. Sabe o que? Eu vou te explicar melhor. Talvez você está com um problema na tua família, que você está pensando que você tem até que abandonar, que você tem até que deixar de ser crente, que você não pode nem ter um cargo mais, porque senão um problema que não resolve. Mas você mesmo com esse problema, Deus te usa para dar palavra, para restaurar outras famílias. Você não entendeu? Deixa eu te explicar melhor. Talvez acontecendo tratamento à base de remédio, e o irmão chega e fala: meu irmão, ora por mim porque eu estou enfermo. E você ora ali até sem gracinha, porque está sem graça de falar que e você até pensa: eu que estou precisando de oração, eu vou ter que orar, mas eu vou orar aqui. E você ora, e através da sua oração, Jesus cura o irmão, Jesus cura a irmã, e você continua doente. Você está entendendo que você é um Naamã? Você é um Naamã. Aleluia. Você com o seu porém, ainda não livre do seu porém, mas Deus usando a tua vida, porque Deus não trabalha com perfeitos,
Deus trabalha com valentes, com corajosos, com quem está disposto a ir para a guerra. Deus não trabalha com perfeito, porque perfeito não existe, perfeito é Ele. Ele trabalha com valentes, Ele trabalha com corajosos, Ele trabalha com quem tem coragem, com quem está disposto a ir para a guerra, com quem nada pare Ele. E a lepra não foi capaz de parar Naamã, aleluia. E ele mesmo leproso, mas sendo usado por Deus, ele mesmo leproso, através da vida dele, Deus dando vitória para uma nação. Tem dia que às vezes nós estamos tristes, estamos desanimados, e você vem para o culto e diz: meu Deus, eu precisava de ouvir pelo menos uma palavra hoje. Fala comigo nesse problema, fala comigo nessa situação. Quando você viveu isso? Quando você viveu isso? Deus, tu tem que falar comigo hoje. E tu vem, o zinho da harpa não fala nada com você, a leitura oficial está longe da tua resposta, os louvores passam do outro lado, e Deus está em silêncio. Você fala, na palavra Deus vai falar, e a palavra também não tem nada a ver com você, e você vai embora quase que frustrado. Deus, tu não falou. Mas na hora que você está indo embora, alguém te pergunta alguma coisa até informalmente, e você responde até informalmente, por educação, e de repente a pessoa fala: minha irmã, Deus está te usando, isso é uma resposta de Deus para a minha vida. Deus está te usando, isso é uma resposta de Deus para a minha vida. Mas você pensa: meu Deus, eu vim para o Senhor falar comigo, tu não falou, mas tu me usou para falar com outro alguém. Dá para entender, meu irmão? Dá para entender? É Deus usando os amigos imperfeitos, é Deus usando os amigos imperfeitos. Então não pare por causa do seu porém. As tuas qualidades são maiores, e os teus porém, as tuas imperfeições, os teus problemas, os teus fracassos, não é impedimento para Deus te usar. É que vai ser canal de transformação, para Deus fazer um milagre na vida de muitos, para Deus trazer livramento para muitos. Quem crê recebe essa palavra nesta noite. Eu vou encerrar. Então olha só, primeira lição que tiramos desse texto: todos temos qualidades, mas porém. Segundo, mudamos de atitude. Vamos dar ênfase às qualidades e vamos minimizar os porém das pessoas. Vamos aprender a lidar com os porém dos nossos amigos. Você não tem amigo perfeito, o amigo perfeito é Jesus. Terceiro, nosso porém, o teu porém, as fragilidades, os poréns do seu amigo não são maiores que os talentos. Os defeitos de seus amigos não são maiores que a qualidade. Jesus é o único amigo perfeito que temos e que precisamos espelhar e que precisamos imitar. Ele é o único perfeito, os outros são todos têm porém. Quarto lugar, os poréns, já disse agora, não pode impedir de ir para a guerra. Os poréns não é empecilho para que Deus não te use. Deus te use mesmo, porém. Em último lugar, Deus curou Naamã, e Jesus testemunhou, Lucas 4:27, Jesus que falou que nesta época havia muitos leprosos em Israel. Está lá em Lucas 4:27, se quiser colocar no telão para nós. Jesus disse: havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, mas nenhum deles foi curado, senão o sírio Naamã. Por que Naamã foi curado? A Bíblia não dá detalhes, mas me faz conjecturar e afirmar sem ferir o texto bíblico, porque nada parava Naamã, mesmo leproso. Ele ia para a guerra, ele ia para a guerra, aleluia. E eu peguei aqui, queridos, que o conselho do amigo dele dos amigos dele foi decisivo para ele ser curado, para ele ser curado. Ou seja, os seus amigos defeituosos, os seus amigos chatos que você tem, os seus amigos que você talvez não está suportando mais a folga deles, não estressa com eles não. Deus pode usar eles para te dar uma grande vitória, porque Deus usa pessoas imperfeitas. Então tenha paciência com seus amigos, seja um amigo melhor possível. Tu não vai ser perfeito, mas tu pode procurar ser perfeito, se tu procurar imitar Jesus. Mas esteja aberto, porque Deus vai te usar para ser canal de bênção para os seus amigos.
porque Deus usa amigos imperfeitos. Deus usa pessoas imperfeitas. E Paulo disse isso em 2 Coríntios 4:7. São tesouros em vasos de barros. Somos imperfeitos, mas aquele amigo verdadeiro que habita em nós, ele é perfeito. E ele usa os imperfeitos, porque primeiro não existe perfeito, segundo, para que a glória seja dele, para que o louvor seja dele, para que nós reconhecemos que tudo é ele. Eu quero orar por você nesta noite, dizendo: qual é o seu porém? Fica de pé. Qual que é a sua dificuldade hoje? O que é que está acontecendo? Que tem pessoas aqui que com certeza, estou falando pelo Espírito Santo, tu abandonou aquilo que tu fazia. Tu está pensando em abandonar o que Deus te chamou para fazer. Tu está aqui, tu nem sabe o porquê, mas o desânimo toma conta da tua vida. Por quê? Porque você tem poréns, porque você tem defeitos, ou porque você está decepcionado com os defeitos das pessoas, com os porém das pessoas. Tira os olhos dos seus amigos que te frustraram. Coloca os olhos no seu amigo Jesus. Coloque os olhos no seu amigo Espírito Santo hoje, porque perfeito é Ele. Nós somos imperfeitos, mas mesmo você sendo imperfeito, Deus não abre mão de você. Mesmo você sendo imperfeito, mesmo você tendo o seu porém, você não pode parar, você não pode prostrar, você não pode desanimar, você não pode ser omisso. Você precisa fazer aquilo que não pode fazer. E quando tu pode ir para a guerra, vai para a guerra, vai para a guerra, vai para a guerra. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Não seja omisso, vença a omissão. Hoje, o grupo de louvor vem cá louvar o Senhor. Depois de orar, vocês vão louvar o Senhor aqui. Feche os seus olhos aí agora. Não adianta você fugir, não adianta você querer abandonar o barco, não adianta, não adianta. Jesus, Espírito Santo, te trouxe aqui nesta noite e está dizendo: a sua frustração é porque tu está esperando em amigos humanos. Não, espera em mim, olhe para mim. Eu sou perfeito e te uso nas suas imperfeições. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos aí agora. Feche os seus olhos. Aleluia. O que tem feito você parar? Qual é o seu porém? Qual é a sua dificuldade nesta noite? O que tem feito você abandonar a guerra? O que tem feito você ser covarde ou você ser omisso? Peça perdão ao Espírito Santo e agora volte para a guerra hoje, volte para a guerra hoje. Aleluia, aleluia. Nesta noite o Senhor te fortalece, nesta noite Ele te ergue, nesta noite Ele te levanta, nesta noite Ele fala: não pare, não desanime, não abandone a guerra. Ai, Deus está me usando, mas a vitória para mim mesmo não chega. Aí Ele disse: o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, o teu momento, o teu milagre vai chegar, a hora de receber a palavra para mergulhar no Jordão vai chegar. Aguarde, só persevere naquilo que tu estás fazendo. Senhor Deus, em nome de Jesus, este teu servo, essa tua serva, o teu povo, a tua igreja que está aqui nesta noite, que precisa de um renovo, que precisa de uma fortaleza, de ser fortalecido hoje, que precisa, Senhor, de receber a tua graça hoje. Faça fluir a tua graça sobre a vida dos teus servos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia. Senhor Deus, é noite desse irmão, dessa irmã se reerguer, é noite, Senhor, dele pegar a arma novamente, dele ir para a guerra novamente. Este irmão, essa irmã que está, Senhor, aposentando, Senhor, a chuteira, que está encostando a farda, que está deixando a arma de lado, por causa dos seus porém, por causa das suas fragilidades, por causa das suas fraquezas. Reanima nesta noite, reanima nesta noite, restabelece nesta noite, reerga este teu servo, tua serva, este irmão, esta irmã, Senhor, fortalece nesta noite em nome de Jesus. Recebe força de Deus aí na tua vida, recebe renovo de Deus, recebe ânimo de Deus, recebe uma injeção de ânimo. Deus te trouxe aqui nesta noite, Ele está dizendo: não abandone a guerra, é tempo de ir para a guerra. O teu porém não é impedimento. Deus conta com você na guerra. Ei, Naamã, Deus
glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu que é o Deus das transformações, transforma a tristeza em alegria nesta noite, Senhor. Transforma derrotas em vitória, transforma frustrações em motivações para fazer a tua obra. Transforma, Senhor, decepções, Senhor, em amadurecimento, em ânimo, Senhor, para ser usado por ti na guerra, para através da vida deste irmão, mesmo nas imperfeições deles, eles vêm ser canal de bênção. Em nome de Jesus, pode cantar em nome de Jesus, permaneça de pé, e você glorifica ao Senhor, e você exalte ao Senhor. Você que é batizado com o Espírito Santo, recebe aí o abraço do amigo perfeito Jesus, do amigo Espírito Santo, dizendo: ei amigo, eu não te abandono, ei amigo, eu sou perfeito, eu conto contigo, na tua imperfeição eu te completo, na tua imperfeição eu te ajudo, na tua imperfeição eu estou contigo. nova vida com Jesus, alguém que está afastado e quer retornar para Jesus, se tem, o Senhor está te chamando. Eu acho que infelizmente não temos, todos aqui já são crentes, né?
semana da sua vida. Você que está desanimado, você que está prostrado, você que dentro de você já abandonou a guerra, né, por causa das suas fraquezas, dos seus erros, das suas fragilidades, das suas limitações. Deus te trouxe nesse culto domingo aqui, não é mais um culto, hoje é o culto na sua vida. É o culto que Deus está dizendo, não importa a sua limitação, não importa a sua fragilidade, não, eu te levanto, eu te ergo, eu não abro mão de você, eu te uso, eu vou te usar, eu vou continuar te usando, eu vou te restabelecer. Nós vamos para casa, tu vai para casa agora, eu não, vou ficar muito, né? Mas tu vai reanimado, fortalecido, cheio do Espírito Santo, com atitude diferente, para voltar amanhã para o culto de oração, terça-feira para o culto da palavra, as irmãs quarta-feira para a tarde da mesa de oração, quinta-feira noite de vitória, aleluia, vida nova de Deus para a tua vida, porque Ele diz para você, as suas limitações não é impedimento, não, as suas limitações, os seus porém, não é um impedimento, porque maior é o Deus que está contigo. Você é imperfeito, seus amigos são imperfeitos, mas o teu amigo Jesus, Ele é perfeito, e nas suas imperfeições Ele te completa. Levante a sua mão aí, que o amor de Deus Pai, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo seja com os teus pensamentos, os teus sentimentos, seja com o teu casamento, seja com a tua família, seja com o teu local de trabalho, com a tua empresa, com os teus negócios, com o teu comércio, seja com tudo aquilo que te envolve, hoje, agora e para todos sempre. Todos quantos recebem, digam amém.